sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando as nossas meditações sobre os amigos de Cristo, hoje nós vamos considerar São Tiago. E já recordamos que havia 3 apóstolos, dos quais Jesus praticamente nunca se separava: Pedro, os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, também conhecidos como Boanerges, filhos do trovão, talvez devido à energia dos seus temperamentos. Vamos considerar o apóstolo Tiago, também conhecido como o maior, visto que há outro Tiago no grupo dos 12 apóstolos, que era parente de Jesus, que é conhecido como menor. O nome Tiago é tradução do grego Jacobos, nome também do célebre patriarca Jacó, que é outra tradução possível de Jacobos. Jesus permitiu a Tiago estar presente nos momentos mais significativos da sua vida, porque sempre estava com esses 3 apóstolos. Pôde presenciar a sua agonia no Horto das Oliveiras, na véspera da sua morte, em que Cristo se apresentou em tal estado de agonia que chegou a suar sangue, e contemplou Cristo na sua natureza humana desfigurada, agonizante. Por outro lado, presenciou também a sua transfiguração no Monte Tabor, onde pôde contemplar a humanidade gloriosa de Cristo. E que diferença abismal entre as feições de Jesus nesses 2 momentos. Alguns escritores relacionam esses 2 episódios da vida de Cristo, dizendo que Jesus teria permitido que Pedro, Tiago e João vissem a sua humanidade gloriosa para depois suportarem no horto a visão da humanidade desfigurada por uma tristeza mortal. Senão eles poderiam ter sucumbido pelo semblante desolador de Jesus agonizante. Tiago, depois da transfiguração do Senhor, tinha certeza de que ele voltaria a ver Cristo na sua glória. Mesmo quando presenciou os sofrimentos e a humilhação de Cristo no início da sua paixão, sabia que esses seriam superados, vencidos, que o definitivo seria a glória de Deus. Por outro lado, a contemplação de Jesus em Getsêmani, no Horto das Oliveiras, impediu que Tiago sonhasse ainda com o estabelecimento de um reinado sem dificuldades, sem dores, sem cruzes. Porque a visão de Tiago e de toda a sua família, inclusive da sua mãe, anteriormente era de um reino glorioso na terra. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediram anteriormente a Cristo: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Naquela situação, Jesus já indica que para chegar à glória que eles tanto desejavam, será necessário passar pela cruz. Recordemos a resposta de Jesus a eles: não sabeis o que estáis pedindo.
É como se Jesus dissesse: não sabeis o que pedis, pois o meu reino não é deste mundo. Vocês estão pedindo o céu, ao pedir que um sente à direita, outro à esquerda no reino. Depois Jesus acrescenta a resposta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É como se lhes dissesse: vós me falais de honras e de glória, eu, porém, de humilhação e de cruz. A vida na terra não é um tempo de recompensas definitivas, nem agora que minha glória vai se manifestar. E o Senhor pergunta: por acaso podeis beber o cálice? E para estimulá-los, que eu vou beber, acrescenta. E depois chama a sua paixão de batismo. Podeis receber o batismo com que eu serei batizado, batismo de sangue, pelo qual Jesus passou. Impressiona a resposta dos irmãos Boanerges. Eles lhes disseram: podemos. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber provavelmente o alcance do que eles dizem, mas com esperança de obter o que pediam: podemos. E o que afirma o Senhor? De fato, vós bebereis do meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. É como se Jesus lhes dissesse: vocês vão receber o martírio e sofrerão comigo e terminarão a sua vida com a morte violenta e assim participarão da minha paixão. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. E assim os faz esperar em Deus. Nós podemos em Deus, não nas suas próprias forças. São Tiago, sustentado por Deus, morrerá mártir, dando testemunho supremo da fé, dando a vida por Deus. E no início dos anos 40, o rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, maltratou alguns membros da igreja, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vemos nos Atos dos Apóstolos. Uma tradição antiga também narra que Tiago esteve na Espanha e que seu corpo se encontra hoje na cidade de Santiago de Compostela, que tem o seu nome. Consideremos agora a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, presenciada por Tiago. Se algum encontro foi marcante e inesquecível para Tiago, foi esse encontro com Cristo no Tabor, quando o Senhor se transfigurou diante deles. Jesus os tomou consigo, os 3 apóstolos prediletos, e os conduziu ao cume do monte. E ali manifestou a sua glória, que tinha ocultado durante toda a sua vida. De repente, se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E como isso não bastasse, apareceram Moisés e Elias, homens de Deus falecidos há tempo, vivos, falando com Jesus. Jesus quis, de certa forma, que Pedro, Tiago e João contemplasse por uns instantes um pálido esboço do céu, que saboreassem algo da sua divindade e da comunhão que os santos terão com Deus nos céus. E os apóstolos, com esse simples aperitivo do céu, ficaram fora de si. Pedro, que normalmente expressa o que todos pensam, que é impetuoso, é quem toma as palavras e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés
e outra para Elias. Queria fazer um acampamento naquele monte. Mas estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra, porque para os judeus, quem visse a Deus morreria. E eles ficaram tremendamente atemorizados ao ouvirem a voz de Deus. Por isso, caíram com o rosto em terra. Chegou, pois, Jesus e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E quando eles levantaram a cabeça, viram que tinha desaparecido os sinais gloriosos de Jesus. Também tinha desaparecido Moisés e Elias. E voltaram à normalidade do dia a dia. E desse encontro, nós podemos aprender talvez a mesma lição que provavelmente São Tiago tirou. Que o fim da nossa vida é contemplar face a face a Deus nos céus. Contemplar Cristo glorioso. Podemos chamar até São Tiago de amigo contemplativo de Jesus. Contemplou o rosto desfigurado no Horto das Oliveiras, contemplou o rosto de Cristo glorioso no Tabor. A nossa vida, como dizia São João Paulo II, é contemplar o rosto de Cristo. Agora, algo que é surpreendente é que Deus, sendo Espírito puro, invisível, infunda uma graça muito especial chamada Lumen Gloriae, a luz da glória, que nos permitirá ver a Deus, conhecê-lo, amá-lo. Quando nós formos para o céu, é claro, seremos tomados pela luz de Deus. Como diz São João no livro do Apocalipse, e verão a sua face, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Tiago e João queriam reinar com Cristo. Reinarão todos os cristãos, reinarão todos que forem ao céu, todos os santos reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos. E no céu, junto com todos os santos, veremos Deus de uma maneira clara, direta, imediata. Aliás, o céu não é propriamente um lugar, mas um estado da alma em que podemos ver a Deus, gozar de Deus. E a visão de Deus nos dará uma felicidade indescritível. Veremos a suma beleza de Deus, a sua suprema harmonia, a sua infinita bondade, e compreenderemos mais do que nunca no céu que Deus é amor e que se derrama nos nossos corações. São José Maria, cheio de admiração, nos pergunta o que será quando toda a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de Deus se derramar sobre esse pobre vaso de barro que sou eu, que somos nós. E nada aqui na terra é comparável com a beleza, com a bondade divina. Com palavras de São Paulo, nem olho viu, nem ouvido jamais ouviu, nem passaram pelo pensamento do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Deus saciará completamente a nossa sede de felicidade, sem esgotar, sem enjoarmos, sem sentir-nos satisfeitos. Será sempre um gozo novo, que aquieta todos os nossos desejos, nossas aspirações, que mantém ao mesmo tempo a novidade, pois nós não poderemos abarcar todos os aspectos completamente ao mesmo tempo. Quem dá uma explicação muito bonita sobre o céu é São Francisco de Sales. E diz: nós veremos e saborearemos no céu de toda a divindade,
Mas nenhum dos bem-aventurados, dos santos, nem todos juntos, haverão e saborearão por completo. E ao mesmo tempo, a essência divina conta com tal excelência que ultrapassa a nossa capacidade de gozo, de alegria. Mas nós sentiremos grande prazer ao saber que, depois de ter saciado todos os desejos do nosso coração, depois de ter satisfeito toda a nossa capacidade com o gozo do bem infinito, ficarão ainda na divina essência perfeições infinitas para ver, gozar, possuir. Perfeições que só a divina majestade entende ver perfeitamente, pois só ela compreende a si mesma. Só ela pode saborear, toda a sua essência. Nós, homens, não, por sermos limitados. Mas saber que um dia nós gozaremos da Santíssima Trindade, da humanidade santíssima de Cristo, que poderemos ver o seu rosto, deve encher-nos de desejo de sermos santos, para poder contemplar a Deus face a face. São José Maria certa vez comentou: os que se amam procuram ver-se, os enamorados só têm olhos para o seu amor. Não é lógico que seja assim? O coração humano sente esses imperativos. Eu mentiria se negasse que me move tanto o afã de contemplar a face de Cristo. Vultum domine requira. Buscarei, Senhor, o seu rosto. Apaixono-me fechar os olhos e pensar que chegará um momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo, não como num espelho, sob imagens obscuras, mas face a face. Sim, meus filhos, o meu coração está sedento do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus, e cita um salmo, quando eu irei e verei a face de Deus, não podemos perder de vista que o fim da nossa vida é a contemplação de Deus no céu. E para atingirmos este fim, é necessário que já sejamos contemplativos na terra, nesta vida. Para chegar à visão de Deus perfeita, é necessário que sejamos contemplativos neste mundo, que tenhamos uma santidade de vida e que nos preparemos para a contemplação definitiva. Como? Procurando ver, contemplar a Deus já nessa vida, vivendo em sua companhia, frequentando o convívio com Deus, a nossa alma em graça, que é uma antecipação do céu. Algo aceito por todos os teólogos e escritores espirituais é que os santos são pessoas que frequentaram nessa vida a companhia de Deus todos os dias, que dirigiam palavras cheias de carinho a Deus, um amor manifestado em suas obras, que confiavam em Deus, que tratavam a Deus como um filho trata o seu pai, que pediram de tudo, confiando na proteção, no poder, na misericórdia de Deus. E os santos atingiram o que eles mais desejavam nas suas vidas: ver a Deus face a face, contemplar a Deus. Então isso era aceito por todos. Agora, o que não era aceito é a possibilidade de uma pessoa que está no meio do mundo, na rua, no seu emprego, na sociedade, pudesse ser contemplativo no meio do mundo. Durante muito tempo, na igreja, isso ficou esquecido. Pensava que uma pessoa no meio do mundo, que está tão degradado, não poderia chegar a viver com Deus e para Deus. Já estaria ótimo se chegasse a não pecar muito. Alguns tinham essa visão. A santidade, segundo essa visão preconceituosa, seria realmente para aqueles que se isolam no mundo, para levar uma vida de contemplação, de isolamento, de oração. Que a santidade seria só para os que são de vida contemplativa. Chamavam os religiosos assim, de vida contemplativa. Falava-se até de estado de perfeição.
como se só eles estivessem chamados à perfeição, e Jesus chamou a todos à perfeição. Eu vou contar um episódio que vivi na Itália que me chamou muita atenção. Eu já narrei até num curso sobre a vida de oração. Uma vez, quando eu estudava na Itália, eu fiz uma romaria que ficou marcada para sempre. Não pela romaria em si, que é algo sempre gostoso, bom de recordar, e fiz muitas romarias na vida, mas por um detalhe na igreja em que visitei. Era uma igreja que estava dentro de um convento e tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora, Madonna dei Bisognosi, Nossa Senhora dos Necessitados. Essa imagem era do século XIII e toda a capela do século XIII. Eu fui com um bispo e um padre. Eu não era padre naquela época, estava estudando para isso. No final, o sacristão se aproximou de nós e perguntou se nós queríamos conhecer as pinturas da sacristia, que também eram do século XIII, ele comentou. E claro que nós fomos conhecer. Ao chegar lá, numa das paredes tinha uma representação do juízo final. Bonita, uma pintura grande, um afresco grande. E na representação do juízo final, em cima normalmente se representa o céu, no meio o purgatório, embaixo o inferno. No centro, Jesus no trono e Nossa Senhora ao seu lado. Há uma pintura famosa do juízo final da Capela Sistina de Michelangelo. Essa não era tão gloriosa assim, tão grande assim. Mas o que me chamou a atenção, na representação do céu, quando olhei para cima, eu só vi representado pessoas com hábito, ou branco, papas, ou preto, padres, ou marrom, monges, freis. Não tinha ninguém com roupa normal, por assim dizer, só com hábito. Então, o pintor, que era um frade do século XIII, não colocou nenhum leigo no céu. Me chamou muita atenção. No purgatório, na representação do purgatório, não tinha ninguém com hábito, só com roupa normal. Aí ele colocou alguns leigos que foram para o purgatório. E o nome de algumas pessoas embaixo da pintura, que devem ser pessoas da época, que eu não conhecia. E quando olhei para a parte inferior, para o inferno, aí quando eu vi isso, além dos capetas pintados, tinham pessoas representadas com roupa normal, e embaixo de cada uma delas o nome de uma profissão em latim: carpinteiro, padeiro, agricultor. Então, para aquele frei, numa sacristia, ele estava representando isso, que santo mesmo só os religiosos. Alguns leigos poderiam chegar no purgatório, depois iriam para o céu, mas purgatório. E o inferno estaria cheio de trabalhadores. São José Maria veio mudar essa visão, né? Dizendo que não existe santidade de segunda categoria, que um advogado, um médico, um professor, um político podem ser santos, podem santificar a sua vida. Não existe santidade de segunda categoria. Uma mãe de família, um pai de família pode ser tão santo quanto um papa. Aliás, as pessoas mais santas que existiram, Nossa Senhora e São José, era mãe de família e pai de família, e trabalhavam nas coisas normais do dia a dia, um na carpintaria, outro na casa, uma dona de casa. E foram as pessoas mais santas. Eu acho que aquele frei esqueceu isso, né? De representar isso. E São José Maria veio dizer: nós podemos ser contemplativos no meio do mundo. Nós estamos chamados à santidade. O mundo é de Deus e nós podemos encontrar com Deus neste mundo. E os primeiros cristãos tinham consciência clara disso. Até porque a vida de Cristo tinha passado há poucos anos, né? Jesus tinha vivido há poucos anos na Terra. E Jesus passou a maior parte do tempo da sua vida como um trabalhador, provavelmente dos 12 aos 30, trabalhando na oficina de José. Ali ele divinizava o seu trabalho. E veja, nós podemos imitar a Cristo que viveu no nosso mundo, sendo contemplativo no meio do mundo. Jesus, por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tinha uma visão
das outras pessoas da Santíssima Trindade que nós não temos, e também via como todas as coisas dependiam dele, ele que mantinha todas as coisas no ser. Então, de certa forma, a visão de Deus, das outras pessoas divinas, é diferente da nossa. Mas há uma parte da visão de Deus, ou da presença de Deus que Jesus tinha, que vinha através dos seus sentidos e da sua humanidade, que é muito semelhante à nossa. E Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de como ver a Deus no mundo. Recordam as frases de Cristo? Olhai os lírios do campo. Ele via a beleza dos lírios e dizia como Deus os veste. Ou diante de um doente, sobre o qual as pessoas lhe perguntam, quem pecou, este ou seu pai, para que nascesse assim? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E de tudo que lhe acontece, ele descobre uma ocasião de dirigir-se a seu Pai Deus. Graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e revelaste aos pequeninos. Graças te dou porque me tens ouvido. Antes de fazer um milagre, ele diz isso. Na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, sempre dirigindo-se a seu Pai Deus e vendo o seu Pai Deus. O seu olhar para as pessoas era de carinho, via a necessidade das suas almas, olhava a multidão com compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor, estavam desnorteadas. Elevava o coração a Deus Pai, pedindo operários para a messe, pois via que a messe era muita e os operários eram poucos. Não podemos aprender de Cristo como está no mundo. Esse era o conselho que dava o beato Álvaro del Portillo em uma de suas cartas. Medita na sua oração viva e ardente essa atitude de Cristo e pergunta-lhe, Senhor, como tu olharia as pessoas e o ambiente que me rodeiam, no trabalho, na família, na rua? Pede-lhe ver sempre com os olhos dele, de Jesus, que a sua visão, que a visão de Cristo, penetre através dos seus olhos. A melhor maneira de ver a Deus nas coisas e nas pessoas, que ver essas pessoas e coisas como Deus as vê, olhá-las com os olhos do próprio Cristo. E poderíamos ter tantas luzes para a nossa vida, para a nossa conduta. Seríamos menos suscetíveis, faríamos um maior esforço por compreender a cabeça dos outros. Veríamos que as pessoas não atuam quase nunca por maldade, mas por fraqueza, fazem o mal às vezes, e não percebem muitas das suas faltas. Entenderíamos mais as limitações dos demais. Como viveríamos mais na presença de Deus? Como seríamos mais contemplativos se olhássemos o mundo com os olhos de Cristo? São José Maria pedia isso, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Descobriríamos aquilo que diz São José Maria, que existe algo de divino, santo, escondido nas situações mais comuns. Um quid divino, algo divino, que cabe a cada um de vós descobrir. Descobriríamos a Deus nas coisas, descobriríamos o amor de Deus presente nas coisas. E nós podemos, através de práticas de piedade de sempre, São José Maria chamava normas de sempre, buscar essa presença de Deus. É muito parecido com o que Jesus fazia. Diante de uma alegria, agradecemos a Deus, elevamos nosso coração a Deus dando graças. Diante de uma ofensa a Deus que presenciamos, desagravamos, pedimos perdão a Deus. Diante de uma contrariedade, oferecemos isso a Deus e consideramos que tudo é para bem. Diante de uma injustiça, pensamos, o que é isso perto do que eu mereço pelos meus pecados, e oferecemos para a nossa purificação. Depois vamos colocando pequenas lembranças, ou indústrias humanas, como São José Maria chamava, que nos ajudem a viver na presença de Deus.
olhares a imagens de Nossa Senhora, que procuramos ter na nossa casa, ou até como a tela do nosso computador ou do celular, tela de fundo, em que tomamos consciência de que somos filhos de Maria e dizemos algo com um olhar sempre novo, orações de petição espalhadas ao longo do dia. É bonito ver que um documento da causa de beatificação de São José Maria, não da canonização, mas da beatificação, há um documento em que está escrito que a sua intensa união com Deus fez dele um contemplativo itinerante. Iter significa caminho, itinerante significa pelo caminho, que ele foi contemplando a Deus pelo caminho da vida. Ao ler as notícias do jornal, ele se metia em oração, pedindo às vezes por uma injustiça que estava ali presente. Às vezes, em plena rua, começava a fazer uma oração vibrante. E chegava a afirmar que nós somos contemplativos de dia e de noite. Falava que até inclusive dormindo somos contemplativos, que o sono é oração. Às vezes ele acordava no meio da noite rezando. Como seria bom que isso acontecesse conosco também. E sabia orientar tudo para Deus. E nós podemos fazer o mesmo, evitando o monólogo interior para dirigir-nos a Deus, transformando as nossas preocupações, as nossas dificuldades, os nossos bons desejos, as nossas alegrias em oração. Bem, vamos encerrando a nossa meditação, que renovemos esse desejo do céu, de contemplar a Deus face a face. E para sermos contemplativos no céu, devemos ser contemplativos já na terra, procurando ver a Deus nas pessoas com quem convivemos, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres e poder fazer tudo na companhia de Deus. Pedimos a Nossa Senhora que foi assunta ao céu de corpo e alma, que está contemplando Jesus, que interceda por nós, para que um dia nós possamos contemplar o seu amado Filho face a face. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.